aqui é o Rafael e, como você sabe, falar inglês fluente é um dos objetivos mais desejados da maioria das pessoas quando começam o ano. Milhões de pessoas fazem aquela famosa promessa de ano novo que nesse ano eu vou aprender inglês. E os motivos são os mais diversos. Alguns querem aprender inglês para alavancar o seu crescimento profissional, porque está comprovado que as pessoas que falam inglês fluente têm muito mais oportunidades ao seu dispor e geralmente podem escolher entre diversas vagas, com a oportunidade de ganhar até 40% a mais que a maioria das pessoas. Outras querem aprender inglês porque são empreendedores e querem ter acesso em primeira mão a conteúdos que possam colocá-lo à frente da concorrência e até mesmo para exportar o seu produto ou o seu conhecimento. Outros querem aprender inglês porque desejam concluir o mestrado, doutorado, e o inglês é pré-requisito básico para esse crescimento acadêmico. Outros ainda porque simplesmente gostam do idioma ou porque querem assistir às suas séries favoritas no original, as suas músicas prediletas no original, e isso faz toda a diferença para quem curte esse tipo de conteúdo, não é verdade? Bem, eu poderia aqui citar ainda muitos outros motivos que podem ter despertado em você o desejo de falar inglês fluente. Mas, embora milhares de pessoas como você desejem aprender a falar inglês, muitos não conseguem alcançar esse objetivo. Basta olhar ao redor. Embora o Brasil seja campeão mundial, recordista mundial no número de escolas de inglês por habitante, a coisa mais difícil que tem é encontrar alguém que fale inglês de verdade. Faça aí uma pesquisa mental agora no seu círculo de convivência, entre os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua universidade, e você vai ver que encontrar alguém que fale inglês fluente no Brasil é uma coisa rara. Bem, agora que você já entendeu a importância de falar inglês, claro, você já está careca de saber o quão importante isso é, eu queria falar sobre as 4 habilidades básicas do idioma. Mas antes de entrar nesse assunto, sobre as 4 habilidades básicas da fluência, eu quero falar também, concluir o meu pensamento. Eu falei para você que a maioria das pessoas não conseguem aprender. E isso tem vários motivos e, claro, vários desses motivos são de cunho pessoal. Às vezes a pessoa não tem a determinação suficiente, às vezes a pessoa é uma procrastinadora, é alguém que está sempre protelando tomar a decisão para iniciar o seu aprendizado. Em outros casos, a pessoa simplesmente não vai adiante porque esse não é um objetivo prioritário para ela. Mas para aquelas pessoas que querem de fato aprender e mesmo assim não conseguem, um grande fator que influencia esse processo são as metodologias da maioria das escolas de inglês no Brasil hoje, que são projetadas para durar de 4, 5 até 6 anos pelos motivos óbvios. Quanto mais tempo você levar para falar inglês, tanto vai ser melhor para eles, porque você vai passar anos a fio fazendo rematrículas, comprando material didático, e esse não é o objetivo, e eu posso te garantir que é possível você aprender inglês em tempo reduzido e usar essa habilidade, usar essa ferramenta para alavancar o seu crescimento. Se você já está no mercado de trabalho hoje e sente essa necessidade, você não pode se dar ao luxo de aprender, de levar 5, 6 anos para aprender a falar inglês fluentemente. Não é verdade? Às vezes você está precisando de uma promoção no seu trabalho
e essa promoção está dependendo da sua fluência, da sua capacidade de se comunicar em inglês, e você, se for esperar 6 anos, certamente alguém vai tomar o seu lugar, não é verdade? Então, você precisa desenvolver isso rápido, desenvolver isso logo. Isso não quer dizer que haja uma mágica, mas fazendo a coisa certa e usando as estratégias corretas, você pode sim aprender a falar inglês fluente muito mais rápido, de maneira mais eficiente do que as escolas tradicionais têm ensinado por aí. Bem, agora eu quero falar sobre as 4 habilidades básicas do idioma. A primeira é o listening, que seria a capacidade de ouvir. O listening eu considero a mais importante das habilidades a ser desenvolvida. Isso porque quando a gente nasce, essa é a primeira habilidade que a gente é exposto em um idioma qualquer, seja ele inglês, português, italiano ou árabe. Através da audição, do input auditivo e da qualidade desse input, é que a gente desenvolve a capacidade de compreensão e de comunicação em um idioma. Muitas escolas de inglês negligenciam essa habilidade e focam no aprendizado estritamente visual. O resultado é que você vai ter muito mais facilidade para entender alguma coisa escrito do que ouvindo. Olha, ouvir e entender inglês autêntico em tempo real é uma das maiores dificuldades para as pessoas que estão aprendendo a falar falar inglês. E isso acontece porque o listening, o desenvolvimento dessa habilidade, o treinamento auditivo, o input auditivo de qualidade é negligenciado. Então você vai entender uma palavra escrita, mas quando alguém falar ou quando essa palavra aparecer em uma música, num filme, você não consegue entender. Então esse é um pecado mortal e eu quero deixar essa dica para você investir no listening, assim como eu faço nos meus treinamentos, nos cursos que eu ministro para os meus alunos e que tem produzido grandes resultados, acelerando o processo de aprendizado de inglês para eles. Uma segunda habilidade é a capacidade do speaking, falar, que é resultado da primeira habilidade do listening, da audição. Se você observar a pessoa que não ouve, ela tem uma deficiência auditiva, ela também não consegue falar, não é verdade? E no aprendizado de um novo idioma é a mesma coisa. Se você dedica pouco tempo a ouvir, você também vai ter dificuldades para falar, porque o nosso cérebro precisa desse tempo de assimilação auditiva, internalização da fonética do idioma, da velocidade em que é falado, para você ser capaz de falar depois. Outra coisa que impede as pessoas de falar também é o perfeccionismo. O perfeccionismo caracteriza-se quando a pessoa quer primeiro certificar-se de que ela não vai errar, para então ela começar a falar. Isso é uma utopia. Se você quer falar inglês fluente de verdade algum dia, você vai precisar cometer erros, assim como todo mundo cometeu, assim como os americanos cometem erros até hoje, e pode ser que eu esteja cometendo algum erro de português falando aqui com você agora, embora eu fale inglês e português a vida toda. Errar faz parte do processo. As pessoas perfeccionistas ou que querem dominar tudo antes de falar, elas não evoluem, não desenvolvem. Então eu recomendo que você vença o perfeccionismo e o medo ou a vergonha de praticar, porque sem prática não há fluência. O idioma é algo que precisa ser praticado, assim como uma aula de violão, por exemplo. Se você for uma aula de violão e aprender a fazer um acorde, mas você não praticar, chances são de que você não vai conseguir fazer aquele acorde, aquela nota musical com perfeição, tá certo? Então vença o perfeccionismo, vença o medo, a vergonha, a timidez, para desenvolver essa habilidade do speaking.
As outras duas habilidades são o reading e o writing, que é a leitura e a escrita. Essas são habilidades que eu considero secundárias. Não secundárias porque elas não têm importância. Claro que elas têm importância, principalmente se você quer o inglês para utilizar profissionalmente, você vai precisar elaborar relatórios, escrever e-mails. Então é muito importante saber ler, saber escrever, não é verdade? Porém, elas são resultado das outras duas. Note que você não conhece ninguém que fala, que sabe escrever e ler português, mas não sabe falar. Essas duas habilidades, o writing e o reading, elas vêm depois que nós já temos a habilidade de falar e de ouvir, entender e de falar. E você vai poder desenvolver ela, com certeza. Essas duas habilidades, elas são prioritariamente desenvolvidas através da leitura. Eu recomendo que, se você já consegue ler alguma coisa, que você leia blogs, jornais, assuntos relacionados a temas que você gosta, e vai te ajudar a desenvolver essas habilidades. Se você ainda não tem condições de acompanhar esses conteúdos, é importante que você comece a desenvolver o quanto antes. Há muitas pessoas que falam que eu estou tentando, eu gostaria de aprender a falar inglês, mas elas nunca tomam ação, nunca fazem alguma coisa concreta para iniciar a jornada, o caminho rumo à fluência. Então imagine se você pudesse voltar 5 anos atrás e se nesses últimos 5 anos, a cada semana, você dedicasse 30 ou 40 minutos por dia, 2 vezes por semana. Hoje você teria uma capacidade de se comunicar em inglês incrível. Então você precisa começar o quanto antes. E o quanto antes você começar, o quanto antes você vai ter resultados. Tá certo? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Aqui embaixo tem um artigo, tem um link também para você poder se inscrever no treinamento gratuito que eu ofereço, onde você vai saber como remover os bloqueios, as barreiras para a fluência em inglês e desenvolver a sua capacidade de se comunicar em inglês em 4 meses. Um abraço, foi muito legal ter você aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não gostou, deixe também o seu comentário aqui, é muito importante, esse é o combustível do meu trabalho. Um grande abraço do Rafael, I'll see you in the next time. Te vejo uma próxima vez.